Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 34 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas passagens do Novo Testamento que aparentemente, supostamente, anulam o quarto mandamento do Decálogo, que é a guarda do sábado. Será que realmente essas passagens anulam o quarto mandamento? Será que o sábado não é mais válido na nova aliança? É isso que nós vamos tratar nesse episódio. Antes de mais nada, você já sabe, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em uma outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Eu quero trabalhar com o ouvinte nesse episódio 3 passagens do Novo Testamento que parecem, a princípio, anular o mandamento do sábado. Eu acredito que com a análise dessas 3 passagens, nós poderemos tirar as principais dúvidas a respeito desse assunto. Muito bem, nossa primeira passagem está em Romanos capítulo 14. Eu vou ler primeiro os versos 5 e 6, que tratam mais especificamente do assunto que nós vamos trabalhar. Porém, depois eu quero dar uma lida nos 4 primeiros versos para contextualizar o texto. Diz assim a nossa passagem, a partir do verso 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Como o ouvinte pode perceber, Paulo aqui está tratando de 2 assuntos. Um assunto era que alguns irmãos acreditavam que todos os dias eram iguais, enquanto que outros acreditavam que alguns dias eram mais importantes que outros. Outro assunto era que alguns irmãos comiam de tudo, enquanto que outros irmãos não comiam todas as coisas. E o que Paulo parece estar ensinando aqui é que cada um poderia ter a sua própria opinião em relação a esses assuntos. E qual é a interpretação mais popular desses 2 versos? Bom, grande parte dos intérpretes, talvez a maioria, entende que esses 2 versos estão se referindo ao sábado, aos feriados religiosos dos judeus e às restrições alimentares de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Ou seja, Paulo estaria dizendo aqui que os irmãos que não querem guardar esses preceitos judaicos não precisam guardar, enquanto que os irmãos que querem guardar, podem guardar. Mas essa interpretação possui pelo menos 2 problemas. O primeiro é que não existe nesse texto a palavra sábado, nem nenhuma menção aos festivais religiosos dos judeus. Então, a princípio, Paulo pode estar falando sobre qualquer outra controvérsia. Vamos detalhar isso mais para frente. O segundo problema dessa interpretação é que o texto efetivamente indica que não está falando dos alimentos puros e impuros de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Aliás, conforme vamos ver mais para frente, o que o texto realmente indica é que Paulo não está falando sobre algum suposto mandamento que foi abolido. Na verdade, o ponto de Paulo são discussões a respeito de interpretações da lei, interpretações estas que acabavam gerando opiniões distintas. Ou seja, o ponto não era que alguns mandamentos foram abolidos. O ponto era que existiam modos diferentes de interpretar determinados pontos da lei. Isso gerava discussões sobre opiniões e é sobre isso que Paulo está falando. Para ficar mais claro para o ouvinte, vamos ler os 4 primeiros versos do capítulo 14 de Romanos. Diz assim o texto: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Note aqui que o exemplo que Paulo dá de discussão acontece entre os irmãos que comiam de tudo e os irmãos que só comiam legumes. Ora, mas Levítico 11 e Deuteronômio 14 não possuem nenhuma regra que impunha a um judeu comer apenas legumes. Ou seja, está claro aqui que o apóstolo não está discutindo as regras alimentares de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Ele não está discutindo aqui uma suposta abolição das leis alimentares da Torá.
A discussão de Paulo claramente aqui é sobre algum outro assunto. E que assunto poderia ser esse? Uma possibilidade que muitos teólogos têm trabalhado é a de que Paulo estava discutindo aqui a questão das carnes sacrificadas aos ídolos. A problemática era a seguinte: a Torá proibia e proíbe o consumo de carne sacrificada aos ídolos. No entanto, nos textos em que existe essa proibição, o consumo de carne sacrificada aos ídolos está intimamente conectado à participação do culto aos ídolos. Em outras palavras, o contexto em que havia o consumo de carne sacrificada aos ídolos eram nas festas, nos rituais realizados para o culto a determinada divindade. Até aqui, nenhuma dificuldade interpretativa. A problemática surge no seguinte contexto. Em Roma, no primeiro século e em alguns outros grandes centros, muitos açougues costumavam a vender carne que antes foram sacrificadas aos ídolos em determinados períodos do ano. Isso criava uma conjuntura, um contexto que não existia antes, que era o seguinte: uma pessoa poderia estar consumindo carne que antes foi sacrificada aos ídolos sem estar participando do culto, sem estar participando de uma festividade de adoração a determinado ídolo. E a pergunta que surgia era: se alguém comesse carne sacrificada ao ídolo nessa circunstância, isso deveria ser considerado um pecado? Ou o sentido do mandamento era que não se deveria comer carne sacrificada aos ídolos em um culto aos ídolos? Se essa fosse a interpretação correta do mandamento, então não haveria nenhum problema em comprar uma carne no açougue, levar para casa e comer. O problema estaria apenas em participar de uma festividade de culto aos ídolos. Essa é uma problemática que é tratada em 1 Coríntios, no capítulo 8, e também em 1 Coríntios, no capítulo 10. E o ponto de Paulo aos Coríntios é o seguinte: primeiro, ele reconhece o argumento dos coríntios de que o ídolo não é nada em si. Portanto, o mero ato de comer uma carne que antes foi sacrificada ao ídolo não significaria nada, não seria nenhum pecado. O crente que está comendo, ele não acredita de fato no ídolo. E, portanto, não se poderia dizer que existe ali um ato de idolatria. Segundo, apesar do ídolo não ser nada, comer carne que antes foi sacrificada aos ídolos poderia ser uma pedra de tropeço para irmãos que eram mais fracos. Esses irmãos mais fracos poderiam acabar saindo da igreja por causa disso, e existia um outro problema. Alguns irmãos tinham vindo de um ambiente de paganismo. Eles estavam acostumados a comer carne que antes foram sacrificadas aos ídolos. E muitas vezes eles os faziam em contexto de culto aos ídolos. Assim, por conta dessa memória anterior, esses irmãos poderiam ser tentados a voltar para um contexto de culto aos ídolos ao ver que alguns outros irmãos comiam essas carnes antes sacrificadas. Assim sendo, por amor a esses irmãos, Paulo diz que seria bom que os irmãos mais fortes se abstivessem de comer carne antes sacrificadas aos ídolos. Terceiro, no capítulo 10, Paulo faz uma distinção entre comer carne antes sacrificada aos ídolos, que foi comprada diretamente no mercado ou no açougue, e efetivamente participar de um culto a determinadas divindades a fim de comer as carnes servidas. No primeiro caso, Paulo não enxerga um pecado, pois não está havendo ali um culto a outros deuses. Mas no segundo caso, Paulo alerta que quem faz isso está participando de uma mesa de demônios. Um crente genuíno não poderia participar de uma festividade, de um ritual promovido para outros deuses apenas para se alimentar. Pois bem, se essa problemática de 1 Coríntios for a mesma de Romanos 14, o que temos ali é uma discussão de opiniões. Como que a lei deveria ser interpretada? Ela deveria ser interpretada como proibindo todo e qualquer consumo de carne que antes foi sacrificada aos ídolos? Os irmãos mais escrupulosos entendiam que sim, e, portanto, eles se abstinham de comer carne, comiam apenas legumes, para não correr o risco de consumir carne sacrificada aos ídolos. Já outros irmãos entendiam que o ídolo nada era e continuavam a comprar carne no açougue, comendo assim de tudo. O tudo aqui não significa absolutamente tudo, significa que esses irmãos comiam tanto legumes quanto carne. Ora, essa interpretação parece bem plausível e bem provável, e se ela realmente está correta, o que temos aqui é uma discussão tipicamente judaica.
Ou seja, não é uma discussão sobre se a lei foi abolida ou não, se a lei deveria ser seguida ou não. É uma discussão sobre de que maneira a lei deveria ser interpretada e aplicada. E aqui é importante nós notarmos uma coisa. Paulo era judeu. Ele estava acostumado com uma característica muito forte dos judeus, que é justamente a discussão sobre qual seria a interpretação correta da lei. Já no primeiro século, os judeus possuíam escolas de interpretação diferentes, possuíam vertentes diferentes dentro do próprio judaísmo, e era comum que os rabinos discutissem entre si. A própria estrutura do Talmud atesta isso. O Talmud é uma coletânea de comentários, interpretações e tradições orais dos rabinos que começaram a ser registradas por escritos no final do primeiro século e início do segundo século depois de Cristo. E conquanto o Talmud seja considerado também sagrado para os judeus, o que vemos ali é uma série de discussões entre rabinos. Há diversas opiniões diferentes que são registradas ali e muitas vezes não se chega a uma conclusão sobre o assunto. Não é à toa que existe um ditado judaico que sobrevive até hoje que afirma o seguinte: onde há 2 judeus, há pelo menos 3 opiniões. Assim sendo, tanto é bastante razoável que ali em Romanos 14 exista uma discussão sobre a interpretação da lei, como também é bastante razoável que o apóstolo Paulo, sendo ele judeu e rabino e entendendo bem como que essas coisas funcionavam, tenha orientado por uma tolerância mútua. Paulo sabia que determinadas discussões nunca teriam fim. Então, por mais que ele tivesse uma posição definida naquele momento, ele entendeu que não era necessário forçar essa posição sobre os irmãos que entendiam diferente. No fim das contas, todos os irmãos estavam buscando ser fiéis a Deus e todos eles estavam bastante convictos de sua própria interpretação. Assim, valia mais a pena ser tolerante e considerar que Deus julgaria cada um segundo a sua sinceridade de coração, do que fomentar a briga sobre algo que seria uma discussão sem fim. Ora, a interpretação que eu estou fazendo aqui, ela é reforçada pelo verso 21 do próprio capítulo 14 de Romanos. Podemos ler: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Note que aqui Paulo não só fala da questão da carne, o que mais uma vez é um indício de que ele está lidando com o ponto das carnes sacrificadas aos ídolos que eram vendidas no mercado, como ele também inclui o vinho. E aqui, mais uma vez, devemos notar que o vinho não está entre as restrições alimentares de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Na verdade, por mais que existam passagens em toda a Bíblia hebraica alertando para o risco da bebida forte e do vinho, não existe um mandamento que proíba o consumo de vinho. Podemos até interpretar que não é o ideal beber bebida alcoólica, e eu que falo isso sou um abstêmio e acredito que os cristãos realmente não deveriam tomar bebida alcoólica. No entanto, precisamos ser honestos, não existe uma passagem bíblica que diga não beba vinho. Assim, mais uma vez, parece que Paulo não está falando sobre algum suposto mandamento que teria sido abolido. Ele está falando sobre interpretação da lei. E que lei, já que não existe nada que fale na Bíblia que não se possa beber vinho? Provavelmente, mais uma vez, ele está falando sobre algum tipo de vinho que era vendido e que antes foi oferecido aos ídolos. E, pois bem, se toda a passagem de Romanos 14 indica que Paulo está discutindo alguma interpretação da lei e não algum tipo de mandamento que supostamente foi abolido, então não faz muito sentido achar que quando Paulo fala dos irmãos que acreditavam que alguns dias são mais especiais do que outros, que ele estava falando do sábado. Mas então do que Paulo estava falando? Uma possibilidade que alguns teólogos aventam é a de que Paulo estava falando de dias de jejum. Existe um documento antigo, datado de final do primeiro século, início do segundo século, que se chama Didaquê. É um documento que traz alguns ensinos, algumas instruções que supostamente teriam sido transmitidas pelos apóstolos. Embora o documento não seja bíblico e, portanto, não seja considerado inspirado, ele é útil para indicar alguns costumes que existiam entre os cristãos do final do primeiro século e início do segundo. E no capítulo 8 desse documento, no verso 1, nós podemos ler o seguinte: os seus jejuns não devem coincidir com os dos hipócritas. Eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana, porém você deve jejuar no 4º dia e no dia da preparação.
Ou seja, aparentemente, alguns cristãos do primeiro século tinham o hábito de jejuar 2 vezes por semana em dias fixos, no caso, na quarta e na sexta-feira, que era o dia da preparação, o dia anterior ao sábado. E levando em conta que provavelmente esses hipócritas mencionados no texto se referem a judeus ou a fariseus, então essa tradição de jejuar em 2 dias fixos na semana provavelmente advinha dos judeus ou dos fariseus. Pois bem, é perfeitamente possível que a problemática enfrentada por Paulo em Roma era justamente o dos dias de jejum. Possivelmente um grupo mais estrito jejuava em 2 dias fixos por semana, e o fazia baseado em uma longa tradição e em uma tradição que busca aplicar a Bíblia da melhor maneira possível na vida dos crentes, e um outro grupo simplesmente não tinha dias fixos para jejuar. E talvez a grande preocupação dos irmãos que jejuavam em dias fixos era que quem não jejuava nesses dias acabava jejuando menos. Além do mais, essas pessoas acabavam não seguindo uma tradição que talvez fosse levada em alta conta, que fosse considerada como extremamente sábia. Em suma, essa é uma possibilidade que está totalmente de acordo com o contexto e que parece se encaixar bem com o fato do apóstolo Paulo iniciar o primeiro verso dizendo que os irmãos não deveriam discutir questões de opinião. Com toda certeza, discutir qual dia deveria haver um jejum era apenas uma questão de opinião e não deveria ser motivo de briga e divisão entre os irmãos. Existe a possibilidade de que Paulo estivesse falando também de algum outro tipo de dia que era considerado mais especial do que outro? Com certeza. Mas não há boas razões para pensarmos que esse dia era o sábado. Como temos dito, os primeiros cristãos eram judeus e gentios que frequentavam sinagogas. Ou seja, o sábado era algo bastante natural e não havia nenhuma controvérsia nas primeiras décadas de cristianismo sobre esse dia. Passemos agora para o segundo texto de análise. Ele está em Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 8 a 11. Diz o texto: Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. A interpretação mais comum desse texto é que Paulo está repreendendo os Gálatas porque eles estavam passando a guardar festas judaicas e o sábado. Mas essa interpretação também tem seus problemas. O primeiro deles é que, mais uma vez, a palavra sábado não aparece aqui. E esse é um ponto muito importante quando consideramos, mais uma vez, o contexto. Se nas primeiras décadas de cristianismo os primeiros crentes eram judeus, ou gentios que se converteram ao judaísmo, ou gentios que frequentavam sinagogas, ou ainda gentios que não frequentavam sinagogas, mas já conheciam anteriormente o judaísmo, então o sábado era uma questão absolutamente comum e natural. Tão natural quanto hoje é um convertido ao cristianismo passar a frequentar a igreja nos domingos e passar boa parte do seu domingo envolvido com coisas de igreja. No geral, não é sequer necessário que alguém diga que esse crente precisa fazer isso. Ele sabe de antemão que o domingo é um dia que a maioria das pessoas está de folga, e ele provavelmente também está, e é um dia em que há os principais cultos. Então, automaticamente, ele irá, de certa forma, guardar o domingo. Pois era exatamente esse o contexto no sábado nas primeiras décadas de cristianismo. Assim sendo, se o sábado muito provavelmente era uma coisa natural nas primeiras comunidades, o fato de o sábado não estar sendo mencionado nessa passagem é bastante significativo. Ele realmente pode não estar na mente do apóstolo. O apóstolo pode estar pensando em alguma outra coisa. De fato, se considerarmos que ritos como a circuncisão e as festas eram específicas para os judeus, que os gentios não eram obrigados a participar delas, então é perfeitamente possível que o Paulo esteja se referindo nessa passagem apenas às festividades judaicas e não necessariamente ao sábado. O sábado era natural, era algo geral, tanto para gentios como para judeus, e os gentios, uma vez conversos, estariam necessariamente no sábado, juntamente com os judeus, para adorar ao Senhor. Então não faz sentido concluir que Paulo estava pensando aqui no sábado. O sábado já era guardado.
Ele está pensando em alguma coisa que os gentios conversos não estavam fazendo e passaram a fazer. Mas existe um outro problema aqui na interpretação mais comum que precisa ser discutido. A interpretação mais comum geralmente não leva em conta que esse é um texto complexo. Note, o apóstolo Paulo diz que os Gálatas antes serviam a outros deuses que não eram verdadeiros, ou seja, eles eram pagãos. Isso é historicamente bastante acurado, já que a Galácia era uma região pagã. Na sequência, então, Paulo diz que os Gálatas estavam voltando a essa idolatria, a esse paganismo, ao guardarem esses dias, meses, tempos e anos. Paulo também vai chamar essa guarda desses períodos de rudimentos fracos e pobres. E se nós voltarmos no verso 3, que eu não cheguei a ler aqui, ele afirma o seguinte: assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Ora, tudo isso é muito estranho, porque ainda que trabalhemos com a ideia de que todas as festas judaicas foram abolidas e também o sábado, o fato é que esses períodos foram ordenados por Deus na Antiga Aliança. Então, por qual razão Paulo chamaria esses mandamentos de Deus, ainda que não estivessem mais em vigência, de rudimentos do mundo, de rudimentos fracos e pobres e de um retorno ao contexto de idolatria do passado? O que parece aqui é que o tipo de heresia que Paulo estava combatendo não era simplesmente a heresia judaizante, isto é, a heresia daqueles que queriam impor os ritos judaicos aos gentios. Aparentemente, existia algum tipo de sincretismo religioso envolvido aqui. Isso explicaria por que Paulo está relacionando tudo isso a um contexto de idolatria. Cabe lembrar que a expressão grega para rudimentos do mundo também pode ser interpretada como princípios elementares do universo. E essa expressão é utilizada em algumas literaturas posteriores por grupos e movimentos gnósticos ou esotéricos. Os princípios elementares do universo seriam espíritos que controlam a natureza, que estão relacionados com a natureza. Alguns teólogos que eu já li defendendo essa ideia são Augustus Nicodemos, Andreas Kostenberg, Michael Kruger e Samuel Bacchiocchi. Independentemente de como se traduz a expressão original para rudimentos do mundo, o fato é, esses rudimentos eram do mundo. Então parece bastante claro que estava havendo ali uma manipulação de alguns ritos judaicos de uma maneira antibíblica, muito provavelmente misturando-se com ideias que advinham do paganismo, da astrologia, de algum tipo de esoterismo ou gnosticismo, e que colocavam os Gálatas em um contexto muito semelhante ao de quando eles eram pagãos. Quando entendemos isso, até mesmo se o sábado do sétimo dia estiver incluído nesses dias que Paulo estava falando, esse sábado com certeza estava maculado com ideias que não eram bíblicas, ideias que eram pagãs, que eram esotéricas. E se esse é o caso, esse tipo de guarda do sábado, obviamente, precisa ser condenado. Também é importante destacar que todo o livro de Gálatas trata de algumas tradições que eram extra-bíblicas e ainda assim eram impostas aos gentios por cristãos judeus. Por exemplo, no capítulo 2 existe a discussão entre Paulo e Pedro, porque Pedro não queria ser visto comendo na mesma mesa dos gentios. A postura de Pedro aqui é explicada pelo fato de que existia uma tradição entre os judeus de não comer com os gentios. Contudo, esse não é um mandamento bíblico. Em nenhum momento a Torá proíbe que os judeus comessem juntamente com os gentios. Essa era apenas uma tradição ou ainda uma tentativa de interpretação e aplicação das Escrituras que era absolutamente distorcida. Já no capítulo 5, vemos Paulo repreender aqueles que queriam se circuncidar. Essas pessoas estavam ouvindo aqueles que diziam que era preciso impor a circuncisão aos gentios para que os gentios então fossem salvos e pudessem fazer parte da comunidade. E como nós já vimos em outros episódios, a imposição da circuncisão aos gentios é algo extra-bíblico. Nem a Torá, nem os profetas, nem nenhum escrito do Antigo Testamento impõe a circuncisão aos gentios. O rito da circuncisão era um rito específico para os judeus. Os gentios só passavam pelo rito da circuncisão se eles quisessem se tornar judeus em um sentido étnico. Em suma, não parece que Paulo está preocupado no livro de Gálatas
em abolir o sábado. Ele está preocupado, sim, em que tradições extra-bíblicas, bem como ritos específicos dos judeus, fossem impostos aos cristãos gentios. E, claro, ele também estava preocupado que práticas sincretistas se tornassem parte da comunidade cristã na Galácia. Passemos agora para o nosso terceiro texto. Ele está em Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler primeiramente os versos 16 e 17. Diz o texto: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A interpretação mais comum desse texto é de que Paulo estava abolindo aqui todas as festividades judaicas e também a guarda do sábado. Esse texto, diferentemente do de Romanos 14 e de Gálatas 4, realmente menciona o sábado pelo nome e pelo menos uma das festas judaicas, que era a festa da Lua Nova. Estaria então a interpretação correta? Paulo está abolindo o sábado e as festas judaicas? Não necessariamente. Existem pelo menos outras 3 interpretações possíveis para essa passagem. Vejamos cada uma delas. A primeira interpretação nota um ponto interessante. Em nenhum momento, nos versos 16 e 17, Paulo diz que os crentes de Colossos não deveriam mais guardar as festas judaicas e o sábado. O que Paulo diz, efetivamente, é que os colossenses não deveriam ser julgados por causa de comida, bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Mas o que significa não ser julgado por causa de alguma coisa? Existem 3 opções. A primeira é não ser julgado por não fazer. A segunda é não ser julgado por fazer. E a terceira é não ser julgado pelo modo como se faz. Ou seja, os colossenses estavam sendo julgados por algum grupo. Paulo diz que eles não deveriam ser julgados. Mas qual era o teor do julgamento? Os colossenses estavam sendo julgados porque não guardavam as festividades e o sábado, estavam sendo julgados porque guardavam ou estavam sendo julgados pelo modo como eles guardavam. A interpretação mais comum assume que os colossenses estavam sendo julgados porque não guardavam essas festividades e o sábado. Assim, a discussão seria sobre a abolição desses mandamentos. No entanto, é perfeitamente possível que o teor do julgamento fosse o modo como os colossenses vinham guardando essas festividades e o sábado. Isso porque, primeiro, era comum entre os judeus essa discussão sobre o modo como a lei deveria ser interpretada, o modo como a lei deveria ser aplicada, o modo como as coisas deveriam ser feitas. Em outras palavras, 2 judeus poderiam guardar as mesmas festividades e o mesmo sábado, mas poderiam fazer isso de maneiras diferentes e discutir por conta disso. Segundo, existe exemplo bíblico disso. Jesus, em todas as suas discussões sobre o sábado com os fariseus e os líderes da lei, não debateu a abolição do sábado, mas debateu sim o modo como o sábado deveria ser guardado. O modo de guardar o sábado de Jesus era diferente do modo de guardar o sábado dos fariseus. Terceiro, mais uma vez devemos lembrar que os primeiros crentes em Jesus eram judeus, gentios convertidos ao judaísmo, gentios que frequentavam sinagogas e gentios que já tinham um conhecimento prévio do que era o judaísmo. Além disso, em toda cidade que tinha uma sinagoga, a pregação do evangelho começava pela sinagoga. Isso, pelo menos nas primeiras décadas de cristianismo. E justamente por isso, era bastante comum que os gentios que frequentavam sinagogas ou que tinham alguma simpatia pelos judeus participassem de atividades juntamente com os judeus. Ou seja, não é nenhum absurdo pensar que a comunidade de Colossos continuava guardando o sábado, guardando a lua nova, guardando festividades judaicas. E se esse era o caso, o grupo que estava julgando esses crentes poderia muito bem estar julgando não porque eles não guardavam as festividades e o sábado, mas porque eles estavam guardando de uma maneira considerada errada por esse grupo. E existem boas evidências disso no texto? Sim, existem. No verso 8 desse mesmo capítulo, por exemplo, nós lemos: Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, o grupo que estava julgando os colossenses
não se baseava nas escrituras sagradas, mas se baseava em tradições de homens, nos rudimentos do mundo e em filosofia. Já no verso 18, também do capítulo 2, podemos ler o seguinte: Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões. Já nos versos 20, 21 e 22, Paulo ainda vai dizer que o ensino desse grupo herético eram preceitos e doutrinas de homens, eram rudimentos do mundo, ele mais uma vez vai usar essa expressão, e estavam baseados em uma mentalidade e uma prática ascetista. Ou seja, está claro aqui que o julgamento desse grupo herético não tinha valor porque estava baseado em uma série de doutrinas e preceitos que não eram bíblicos. Além disso, temos mais uma vez o uso da expressão rudimentos do mundo, que é a mesma expressão utilizada em Gálatas capítulo 4. E muitos teólogos têm atestado que tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 de Colossenses apresentam vários termos técnicos que indicam que Paulo estava lidando com algum tipo de seita gnóstica ou proto-gnóstica. A própria temática do capítulo 1 e do capítulo 2 indicam isso. Como o ouvinte deve saber, os gnósticos tinham como uma característica comum entenderem que existia um certo conhecimento oculto, secreto, que cada crente deveria lutar para alcançar. Esse conhecimento não só seria responsável por salvar os crentes, mas também por torná-los espiritualmente mais elevados. E o modo como Paulo responde isso, ainda no primeiro capítulo, é que Jesus é o grande mistério revelado. E que tanto a nossa salvação quanto a nossa santificação não dependem de outras coisas, de outros mistérios, mas sim de Cristo. Em suma, segundo essa interpretação que eu estou colocando, Paulo não está preocupado em repreender os colossenses porque eles estavam guardando festas judaicas e o sábado. Paulo está preocupado em dizer para os colossenses que aquele grupo herético que os estava julgando não deveria ser ouvido, deveria ser ignorado. Afinal de contas, o julgamento deles estava baseado em uma série de ideias antibíblicas, ideias esotéricas, gnósticas, que distorciam completamente as escrituras sagradas. Além disso, esse grupo queria fazer com que os ritos e o modo como os ritos eram praticados fossem questões centrais e questões mais importantes até do que Cristo. Ou seja, a salvação deixava de ser Cristo e passava a ser uma série de ritos e o modo como esses ritos eram praticados. É por isso que Paulo termina o verso 17 dizendo que todas essas coisas são sombras do que há de vir. E aqui há um ponto interessante. Geralmente as traduções colocam sombras do que haviam de vir, mas a tradução mais literal, e algumas versões trazem essa tradução mais literal, é sombras do que há de vir. E esse é um ponto interessante. Se realmente essa é a tradução mais correta, Paulo não está dizendo que as festividades e inclusive o sábado são sombras que não servem mais para nada. Ele está colocando essas sombras como ainda válidas, no sentido de que elas ainda apontam para Cristo. Se é verdade que Cristo já veio e nos salvou, também é verdade que Cristo ascendeu aos céus e em algum dia voltará para buscar a sua igreja. Assim, parece razoável pensar que Paulo está lidando com práticas da igreja que continuavam a ocorrer. A igreja ainda guardava o sábado, a igreja ainda tinha determinados costumes judaicos, e a preocupação de Paulo não é que esses costumes deixem de ser praticados, mas sim que esses costumes não sejam colocados no centro da prática cristã. Afinal, eles eram sombras de coisas maiores que viriam. E esse é um ponto interessante, inclusive. Ainda que o sábado possa ser, dentro dessa interpretação, visto como também uma sombra de Cristo ou uma sombra de um descanso eterno que nós teremos, ele ainda assim possui uma utilidade prática. Afinal de contas, o sábado foi criado antes do pecado, está ligado ao descanso literal que nós precisamos ter e está ligado ao fato de que Deus é o Criador. Assim sendo, ele não é o tipo de sombra que deve ser abolida. Contudo, ele é o tipo de sombra que, assim como outras coisas, são muito menores do que Cristo e as realidades vindouras. Nesse sentido, nós também podemos dizer que a Santa Ceia é uma sombra, que o batismo é uma sombra,
que o ato de congregar com os nossos irmãos aqui nessa terra é uma sombra. Todas essas coisas são menos importantes que Cristo e todas essas coisas são apenas sombras diante de coisas maiores que virão no futuro. Mas isso não quer dizer que elas não tenham importância hoje. O que Paulo faz aqui, portanto, é apenas colocar cada coisa em seu devido lugar. Mas existem outras duas interpretações desse texto, e eu não vou falar delas de maneira profunda, porque senão esse episódio vai ficar muito grande. A segunda interpretação entende que Paulo está falando aqui não propriamente dos dias de festividade e do sábado. Ele estaria falando, na verdade, daquilo que ocorria nesses dias dentro do sistema levítico, mais precisamente o que estava relacionado aos sacrifícios. A base para essa argumentação é linguística e como eu não tenho um grande domínio dos argumentos dessa interpretação, eu prefiro não trabalhá-la aqui. Mas, em suma, nessa segunda interpretação, Paulo também não estaria abolindo nenhum desses dias, apenas dizendo que aquilo que acontecia nesses dias em termos de sacrifícios já não era mais válido, e que, portanto, o grupo herético que estava julgando os colossenses não tinha o direito de julgá-los por não observarem essas práticas da mesma forma como acontecia na Antiga Aliança. Uma terceira interpretação, que foi por muito tempo bastante utilizada por aqueles que continuam crendo na validade do sábado na Nova Aliança, é a seguinte: os sábados ali mencionados em Colossenses não são os sábados semanais, o sétimo dia. Eles seriam sábados cerimoniais. A base para essa interpretação estaria no fato de que os feriados judaicos também eram chamados de sábados em alguns contextos, já que eles não tinham nenhum trabalho. O problema dessa interpretação é que, do ponto de vista linguístico, ela parece não conseguir vencer determinados desafios. Porém, mais uma vez, eu não vou explorar essa interpretação aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo nisso. Em resumo, existem pelo menos 3 interpretações possíveis para Colossenses capítulo 2, além da interpretação mais comum, que é a que entende que o sábado foi abolido. Pois bem, essas são as passagens que eu queria analisar nesse episódio. Ficou um episódio bastante grande, mas foi necessário. Existem outras passagens que seriam interessantes nós analisarmos, mas acredito que essas são de fato as principais, as que geram maior dúvida. Assim sendo, com esse episódio e também o anterior, onde eu expliquei as razões pelas quais eu creio que o sábado deve ser guardado, eu posso concluir que há boas razões para que continuemos a guardar o dia de sábado na Nova Aliança. Se o ouvinte discorda do que ouviu, não há problema, nós podemos continuar sendo irmãos e amigos. Mas se o ouvinte viu sentido em tudo que foi dito aqui, no entanto ainda não tem guardado o sábado, abra o seu coração. Considere que talvez Deus o esteja chamando para passar a guardar um mandamento esquecido. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.